Retomamos nesta sexta parte a reflexão sobre a justiça e a misericórdia divina. Então posso afirmar que o perdão de Deus é sempre um presente. O conceito de castigo eterno não combina também com a parábola dos trabalhadores da última hora, onde a proporcionalidade do tempo e do esforço perde para a bondade e a misericórdia do patrão magnânimo e benevolente. Isto bastou, e se bastou para São Dimas apenas aquela pequena frase para ganhar o paraíso: Senhor, lembra-te de mim quando eu estiver no teu reino, seria razoável pensar que, ao contrário, se não tivesse falado isso, poderia ter sido condenado ao inferno eterno? Uma atitude tão pequena poderia ter feito essa grande diferença? Pois é, foi exatamente um bandido, o único que mereceu a honra de ser canonizado, ainda em vida, por Jesus Cristo, na hora extraordinária da nossa redenção, na hora da sua morte. A essa altura poderia ser interessante relembrar a etimologia da palavra perdoar, que deriva do latim. O verbo latino perdonare é composto pelo prefixo ou sufixo per e donare. O verbo donare significa doar, e o prefixo per, entre os vários sentidos possíveis, tem o significado de uma ação que perdura no tempo, que dá ao verbo doar a conotação de algo que deve acontecer incessantemente, permanentemente, repetidas vezes, todas as vezes que for necessário. Então, o perdão é um dom, é um presente, e perdoar significa estar sempre disposto a doar, perdoar. O perdão é um dom, é um presente que Deus está sempre pronto a nos oferecer. É algo que extrapola e ultrapassa a simples justiça. Por outro lado, por ser um dom, não é um direito nosso, não, mas é um favor de Deus. Não usar de misericórdia com quem não usou de misericórdia seria um castigo justo na ótica humana. Porém, não ser misericordioso com quem não foi misericordioso, na ótica divina, não seria um castigo justo, mas seria uma vingança. Outro texto que merece nossa atenção é o de Mateus capítulo 25, versículos de 31 ao 46, que retrata o juízo final nas próprias palavras de Jesus. Vamos escutar? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vós me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vós foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar?
Então o rei lhes responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem de mim, malditos. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu estava com fome e vós não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês nem me receberam em casa. Eu estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente e na prisão, e vocês não me foram visitar. Também estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Então responderá a esses: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Não resta dúvida de que a falta de amor neste comportamento mereça ou mereceria realmente a condenação eterna. Mas reflitamos, não haveria uma brecha para a misericórdia divina? Não parece coerente que Deus, amor infinito e misericordioso, misericórdia eterna, castigue sem misericórdia um filho dele, exatamente por este não ter usado de misericórdia, não é? Então, Deus estaria aplicando um critério condenatório como justo e correto à falta de misericórdia, recorrendo à mesma falta de amor que precisamente censura, condena e pune os humanos. Deu para entender? Deus coerentemente nunca poderia utilizar-se daquela mesma atitude que está reprovando, sem mais nem menos. Estaria caindo em contradição. Está claro? Não ter misericórdia com quem não teve misericórdia é uma incongruência. Estaria fazendo exatamente aquilo que está condenando os outros. Estaria negando o que está afirmando. E além do mais, esta atitude não seria mais uma correção, seria apenas uma vingança. Na verdade, no texto apresentado, tem uma aparente ou real contradição interna nas próprias palavras de Jesus, uma discrepância talvez imputada à linguagem semítica, que é muitas vezes hiperbólica, exagerada. Vejamos, toda pessoa que sofre, exemplificada e identificada naquela situação de fome, sede, nudez, ou na condição de migrante, enfermo e detento, é o próprio Jesus. Quem não teve pena dele irá para o castigo eterno. Porém, se é para ver Jesus em todos os seres humanos que sofrem, Deus Pai não teria ainda mais motivo para ver Jesus também nos seres humanos que se condenaram eternamente a um sofrimento muito pior, porque eterno e infinito? Se é para se condoer por um irmão com fome, por ser o próprio Jesus, com muito mais razão, Deus Pai deveria se compadecer ao ver um filho condenado ao inferno para sempre, que é um sofrimento. Como não ter pena desse desgraçado? Levando a lógica ao extremo, se para Deus cada ser humano é seu filho Jesus, se poderia parafrasear o texto de Jesus, citado acima, acrescentando por analogia o seguinte: era eu, aquele seu filho, que você, meu pai, condenou ao inferno eterno e não me salvou.
Mas se é verdade que Deus nos ama mais do que a si mesmo, então, deixando alguém ir para sempre ao inferno, seria ainda pior do que se ele se condenasse a si próprio ao sofrimento eterno. Seria pior. Se for para interpretar literalmente as palavras conclusivas de Jesus, acima citadas, portanto, estes irão para o castigo eterno, Jesus contradiz ou nega aquilo que acabou de afirmar. De fato, o mais infeliz dos indivíduos não é aquele que está passando fome, mas aquele que for condenado eternamente por não socorrer o irmão. O primeiro é mais parecido com Jesus, mas o segundo é o que mais precisa de Jesus para se converter e expiar seu pecado. Não é não? Jesus veio para acabar com o pecado e não com o pecador. Jesus veio para salvar. Se fosse para condenar, precisava ter vindo, não. Já estávamos condenados. Vou citar outra frase do próprio Jesus para dar um exemplo claro de exagero implícito na linguagem semítica, quase sempre hiperbólica. A frase pronunciada por Jesus ajuda a entender melhor o que falei acima. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 22. É evidente que esta condenação não é compatível com a misericórdia divina e seria sobremaneira desproporcional. Mas Jesus quer mostrar, com este exemplo, com esse exagero, a gravidade de uma ofensa que para a maioria das pessoas nem pareceria tão relevante. Bom, aqui termina a 6ª parte desta sequência de vídeos. Mas tem mais. Aguardo você na 7ª parte para a gente continuar nossa conversa.